Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo, sou professor na Analise e na aula de hoje eu vou te ensinar como fazer um gráfico de barras plotando o erro e também as letras dos testes de comparação de médias para experimentos fatoriais utilizando o software R. A aula de hoje é complexa mesmo, pessoal, até o nome dela é complexo. Então, sem mais delongas, bora para nossa aula. Vamos aqui para o R, para a gente começar a falar de como criar um gráfico de barras para um fatorial duplo com as letras do teste de média e os erros padrão. Eu vou mostrar duas formas. Uma, a gente não vai colocar a letra e, na verdade, vamos colocar a média menos e mais o desvio, que foi até um pedido de um dos alunos, mas aí eu quis ir mais além. Como criar esse gráfico colocando o erro padrão e colocando as letras do teste. Confesso para vocês que não foi fácil, tá? Achar uma solução que realmente funcionasse. Muita coisa funciona quando eu tenho apenas um fator. Quando nós temos um fatorial duplo, realmente não é fácil, tá? E só para vocês terem ideia, depois que eu montei esse script, provavelmente na primeira vez eu ia tomar até um prejuízo aí se eu fosse cobrar por essa análise. Mas hoje que eu montei o gráfico, e eu sei que ele é difícil, mesmo com ele montado, vocês vão ver que tem umas partes manuais aqui que são chatas. Esse é um tipo de gráfico que cobraria pelo menos R$300 para fazer, tá? Não tem como cobrar menos, porque é um gráfico demorado para ser feito. Mas vamos lá que eu vou mostrar para vocês como que a gente faz ele no R. Bom, primeiro nós vamos definir que é a trilha de dados, isso vocês estão cansados de fazer. E vamos ler o nosso arquivo dadosfat.csv. Li aqui o meu arquivo, vou ler ele aqui para vocês verem como que ele fica, ok? Então, esse arquivo eu tenho tratamento, tenho variedade, tenho repetição e tenho área em centímetro quadrado, tá? A gente lê o arquivo inteiro, eu vou ler ele aqui para vocês entenderem. Bom, então ele tem 3 tratamentos, 3 variedades, várias repetições, porque as repetições aqui são variadas, tá? Alguns tem 7, alguns tem 6, ok? Então a gente tem dado perdido nele. E a nossa variável. Bom, primeiro eu vou fazer o que o meu aluno pediu, ok? Ele queria um gráfico que a gente conseguisse mostrar o fatorial e mostrasse um desvio em relação à média. Então, um desvio para mais e um desvio para menos. Então, nós vamos fazer isso. Como é que nós vamos fazer esse gráfico? Primeiro, nós vamos criar um arquivinho chamado dados1 com a média de cada tratamento, de cada interação, né? Então, eu vou utilizar a nossa função aggregate. Provavelmente vocês já utilizaram, uma função muito legal. Nós vamos pegar a nossa variável, que é a coluna 4. Então, eu vou fazer só dela. Pelas colunas de tratamento e variedade, vou fazer a média. E vai ficar dessa forma. Vou colocar nomes, tá? Tratamento, espécie e média. Fizemos aqui. A gente pode até trocar, essa espécie por variedade, né? Faz mais sentido. Deixa eu só rodar aqui de novo. Beleza, rodamos. Está aqui o arquivo, tá? Então aqui a média de cada um dos tratamentos, ok? Aí, pessoal, agora a gente vai calcular o desvio padrão. Então eu vou usar o mesmo aggregate, mas aqui na function eu vou colocar SD, que é para calcular o standard deviation. O resto é tudo igual, tá? Então, criamos. Beleza, agora eu tenho um arquivo com a média e o arquivo com o desvio padrão. Mas eu quero isso junto no mesmo arquivo. Então, eu vou utilizar a função merge, onde eu vou unir o dados1 com o dados2 pelas colunas. E aí eu vou trocar aqui também, pelas colunas variedade e tratamento. E olha como que vai ficar legal o nosso arquivo. Temos a média e temos o desvio padrão. Pessoal, isso aqui é muito importante porque
As pessoas pensam tanto na análise e esquecem de como manipular dados do R. E aí, quando eu faço um capítulo, né, quem é meu aluno aí sabe, tem aulas também distribuídas nos nossos canais. E aí, eu mostro nessas aulas como criar um objeto, como manipular um objeto. Tem muita gente que pula até essas aulas. As aulas são chatas. Isso não vai me ensinar a fazer nada. Aí quando você pega uma coisa mais complexa, igual esse daqui, esse gráfico é o gráfico mais complexo, tá, gente? Eu considero ele o nível de dificuldade alto dentro do R, tá? Não é nem média nem baixo, considero ele um nível alto. Por quê? Porque eu tenho que manipular. Não é simplesmente ir lá e fazer alguma coisa. Eu tive que pensar para montar esse gráfico, entendeu? Ele não é intuitivo. Por isso, que, igual eu falei, ele tem um valor agregado maior. Porque você vai ter que pensar. Não dá para você cobrar o que você cobra no gráfico de barras comum, ok? Então, agora que nós criamos o nosso arquivo, nós vamos carregar o ggplot2. Bom, como que a gente cria esse gráfico? Ó, prestem atenção. Primeiro, nós vamos colocar o dados 3, normal, né? Os nossos axes, né? Nós vamos colocar no Y a média, ok? No X o tratamento. Até aqui tranquilo, né? O gráfico de barras ali, tratamento pela média, né, daquela nossa variável área. E nós vamos preencher por espécie. Então aqui a gente já cria o gráfico onde eu vou ter tratamento e dentro de tratamento todas as espécies, tá? Até aí, também nenhuma dificuldade para fazer dentro do R. Aí nós vamos colocar G1 bar, position igual a dodge, stat igual a identity. Como colocar o erro? G1, erro bar, é a função que nós vamos utilizar, ok? E nós vamos ter que definir aqui o eixo Y, né? O Y mínimo e o Y máximo. O Y mínimo ele vai ser a média menos o desvio padrão. E o Y máximo ele vai ser a média mais o desvio padrão. E aqui, né, o que você coloca o idif.2, que é ali a largura, né? Você pode colocar a largura que você quiser. Position igual a dodge.9. Então aqui é mais para definir a posição onde ele vai ficar, que é em cima de cada uma das barrinhas, ok? Isso aqui é importante. Bom, os labs, title, teste de comparação de média das variáveis dentro de cada tratamento. Coloquei o y igual a nulo, ou o x igual a nulo, desculpa, o y igual a área foliar, mais o fib para ficar em branco, tá? Mais o plot aqui, colocando o nome do gráfico, ajustado no meio, para ficar centralizado o nome do gráfico, tamanho 10. Eu deixei aqui espécie, né? Nós trocamos aqui para variedade, vamos trocar aqui também. E tá aqui o seu gráfico. Léo, ficou ruim aqui o tamanho, né? Ficou sobrando. Opa, vamos diminuir aqui esse size, né? Vamos trazer para 8. Ou mudar o nome também do título do gráfico, né? Às vezes o título tá muito grande. Pronto. Temos aqui a nossa barrinha, né? As pessoas fazem muito isso no Excel, né? O Excel faz esse tipo de gráfico, né? Tem que fazer um monte de cálculo, um monte de coisa. Léo, mas no R também tem que fazer. É verdade. Mas uma vez que eu já fiz isso, agora eu tenho o script pronto. A segunda vez é muito mais fácil. Bom, então, pessoal, esse é o gráfico simples, mas aqui não tem nenhuma análise estatística, ok? Isso que eu quero deixar bem claro, porque às vezes as pessoas montam esse gráfico e acham que tem uma análise estatística aí por trás, e aqui não tem análise estatística nenhuma, tá bom? Aqui não tá, não fiz nenhum teste para saber se tem diferença estatística ou não. É claro que aqui no nosso exemplo, né, tá bem grosseiro essa diferença. Eu mantive, pessoal, porque isso aqui é dado real, tá? É claro que eu codifiquei os dados, mas isso aqui é dado real, tá? Então a gente vê aqui uma diferença grande, mas aqui não tem nenhuma análise estatística. Aí foi onde eu pensei, bom, vamos fazer a parte 2 da aula. Eu vou ensinar a realmente colocar a letra, né, do teste, mais o erro padrão da média. Bom, então vamos lá. Vou carregar aqui o nosso pacotinho Easy Anova.
e nós vamos rodar a nossa análise de variância. Então vou utilizar a função EA2, né, que é para modelos mais complexos, data igual a dados, design igual a 2, né, a gente vai rodar aqui o quê? O fatorial duplo em DBC, alfa igual a meio. Então vou rodar aqui, rodei, né, a gente vai ter aquele monte de resultado, e eu vou criar aqui um data frame, pessoal, com o resultado do fator 2 dentro dos níveis do fator 1 pro primeiro fator. Ó, isso aqui não é muito fácil de entender, não. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que é isso. Ó, esse daqui é dentro do tratamento 1 o efeito das variedades A, B, C, A, C e B, né? Que está na ordem. Teste de Tukey, ok? E todos os outros testes. Então é isso aqui que eu estou pegando e transformando no data frame, ok? E para ficar mais legal, né, eu troquei, né, aqui os nomes, coloquei já tratamento, média, erro padrão e os testes, ok? Nós precisamos fazer isso para todos os níveis do fator 1 do tratamento. Então nós temos 3 níveis, eu vou criar 3 arquivos, um para cada nível. Léo, não dá para pegar tudo de uma vez? Eu tentei, gente. Confesso que eu tentei de todas as formas pegar todos de uma vez e depois transformar no data frame. Não deu certo, tá? Então, a única forma que eu consegui foi realmente pegar um por vez, transformar no data frame, trocar o nome das colunas, porque o que não deixava dar certo era o nome das colunas. Porque ele colocava de forma automática o tratamento 1 como nome das colunas. E aí dava pau na hora de juntar esses dados. Ok? Então, por isso que eu tive que criar um para cada nível do fator 1. Ok? E aí é aquela questão. Se você tiver 10 níveis, você vai ter que criar 10. Como a maioria das vezes ninguém tem muitos níveis, dá para fazer, né, gente? É um negocinho manual, é chatinho de fazer, mas dá para fazer. E aí, no final, você tem que juntar esses resultados. Então, você vai ter resultado 1, 2 e 3, né? Vou juntar utilizando a função rbind. E o que eu tenho nesse arquivo aqui, resultado final? Ó, eu tenho todos os meus dados. Então, eu tenho o tratamento a variedade dentro do tratamento 1, a média, o erro padrão e os testes, as variedades dentro do tratamento 2, e as variedades dentro do tratamento 3, com a média, erro padrão e os testes. Esse arquivo ainda tem um problema, pessoal. A coluna tratamento está tudo junto, tudo grudado. Isso aqui é tudo uma coluna só. Tratamento 1, ponto, variedade A. A gente precisa criar 2 colunas. Então, eu carreguei aqui o pacote string R e, através da função substring, nós vamos primeiro criar a variedade, tá? Então aqui, dados final, variedade. Eu vou pegar essa coluna resultado tratamento e eu vou cortar. Eu quero do caractere 14 até o caractere 24. Léo, como é que você fez isso? Contei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ó, variedade começa na 14. E se você contar, vai até o 24. Qual que é o problema aqui, pessoal, do jeito que eu fiz? Se os nomes variarem aqui o tamanho, já não vai dar certo. Então, se isso acontecer, codifica os seus tratamentos, coloca números, tá? Para ficar bem certinho, para você conseguir fazer isso daqui, tá bom? Aí você tem que codificar os números lá atrás, lá no Excel, ou montar uma formulazinha aqui no R para codificar. E depois eu crio a coluna tratamento, né? Que vai pegar aqui de 1 a 12. De 1, que é o tratamento, até aqui o número 1, que é o 12. Olha como que fica. Agora, eu tenho a coluna tratamento e aqui embaixo tem a coluna variedade. Se você quiser colocar em ordem e tal, bonitinho, pode colocar. Mas aqui eu não vou nem colocar porque é só pra gente criar o gráfico. Então não tem necessidade, né? Da coluna, variedade, vir pra cá. Então agora a gente vai criar o nosso gráfico. E olha como, né, tem muito passo manual. E o pior deles está por vir, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos criar o nosso gráfico com as barras de erro e as letras. Vamos usar a função ggplot.
O nosso objeto é o resultado final. O nosso y é a média. O nosso x é o tratamento. E o nosso fio é variedade. Até aqui, nada mudou, né? Geobar, position, dodge, stat identity, nada mudou. Geo-erro bar, né? Nós vamos fazer a média menos o erro padrão. E a média mais o erro padrão. Então, lembrando, pessoal, aqui eu estou rodando o erro padrão. Se você quiser o desvio padrão, aí você tem que pegar ele lá em cima quando você fez o cálculo dele, tá? Aqui é o erro padrão da média. Colocamos aqui o idif igual 0.2, position 0.9, aqui não mudamos nada, ok? Labs title, teste de comparação de média das variedades, ok? Cada tratamento, y nulo, x nulo, desculpa, y área foliar. Aqui o elemento texto, né, na linha de baixo, o centralizado, o título, size igual a 8, beleza. Aí vem o geontest. Pessoal, eu também pesquisei muito e não consegui achar uma forma simples de colocar letra no gráfico quando nós temos essa questão do fatorial. A única forma que eu encontrei é realmente manual, tá? Eu vou gerar aqui o gráfico sem essas letras. Vou gerar até aqui, só para o gráfico ficar aqui na tela. Então, o nosso gráfico está aqui, ok? E aí, gente, eu tenho que colocar a letrinha em cima de cada um deles. O máximo que eu consegui foi pegar as 3 letrinhas daqui e ficar tudo nessa direção aqui. Então, eu não tinha conseguido uma forma automática de fazer. Falei, bom, não posso deixar também meus alunos na mão. Então, eu vou fazer, no mínimo, de forma manual. Então, gente, pode ser que tenha uma forma melhor de fazer. Eu não consegui. Todas que eu testei deu errado para esse tipo de gráfico. Ok? Então, eu vou ensinar para vocês agora uma forma manual de fazer. Léo, qual o problema da forma manual? Que a forma manual você vai ter que colocar uma letrinha por vez. E qual que é o chato de colocar essa letrinha? Você tem que definir a coordenada do eixo X e a coordenada do eixo Y. Pessoal, no início, principalmente, é chato definir isso aqui, tá? Como que define, Léo? Você coloca um valor que você acha que é e roda o gráfico. Ah, ficou por aqui. Ah, roda de novo, até você acertar a letrinha nesses lugares. Então, o que eu vou mostrar para vocês, pessoal, já é o resultado final, tá? Das coordenadas que eu encontrei. Isso daqui eu não acertei de primeira, tá? Teve que fazer umas 3 vezes para fazer. Então, assim, se você tem uma quantidade muito grande, não é fácil, tá? Por isso que eu falei que esse gráfico é um gráfico que tem um valor agregado maior. Porque ele é chato de fazer essa transformação aqui, ok? Então, eu vou fazer para vocês verem como que ficou. Então, coloquei aqui as letrinhas, ó, tá? Do teste de Tukey. Ficou muito bom, né, o gráfico. O gráfico está perfeito. A grande questão é realmente ter que fazer isso aqui manual. E aí, não é fácil. Mas, tá aí, pessoal. Tá aí pronto. Vocês podem salvar, trabalhar com esse gráfico, né? Podemos até salvar aqui, né? Vamos criar aqui a funçãozinha para a gente salvar. Vamos colocar ele dentro de um objeto. Vou criar aqui com vocês, ó. Salvando o gráfico. Opa. Vamos lá. Vou usar a função PNG. Gráfico fatorial duplo. Ponto PNG. Colocar um print de P. Vou lá na minha pasta. E vamos ver aqui dados alunos. Gráfico fatorial duplo. Tá aqui, ó. Tá aqui o nosso gráfico. Ó, prontinho. Eu provavelmente não colocaria o título, tá? Não gostei. O título tá muito grande. Ou trocaria esse título, senão fica ruim de enxergar, né? Mas, no geral, o gráfico tá pronto, tá bonito. Pronto para ir para um artigo e para uma apresentação, ok? Então é isso, pessoal.
A aula de hoje é isso. É uma aula mais complexa, tá? Mas eu tinha que passar isso para vocês de uma forma melhor, ok? Então, muito obrigado e nos vemos na nossa próxima aula. Até mais.